Direto da redação. Nós vamos chegar agora ao Oriente Médio, onde a guerra entre o Irã e Israel ela se intensifica. Hoje é o 5º dia já de confronto entre esses dois países. E você acompanhou ontem aqui os prefeitos do Brasil que participaram de uma comitiva em visita a Israel para participar de uma feira tecnológica sobre gestão de cidades. E esses prefeitos foram surpreendidos por esse confronto. E entre esses prefeitos estava o de Macaé, o Elbert Rezende, e também o de Friburgo. Mas a notícia é de que os prefeitos ontem eles conseguiram sair já de Israel. Você confere a reportagem aqui no Diário da Guanabara, no dgrj.com.br. Prefeitos de Macaé e Nova Friburgo deixam Israel e cruzam a fronteira com a Jordânia para retornar ao Brasil. O Elbert Rezende e Johnny Maicon integravam comitiva brasileira em missão de segurança pública, interrompida após a retomada do conflito entre Israel e Irã. E o trecho da reportagem aqui destaca: os prefeitos Elbert Rezende, Cidadania de Macaé, e Johnny Maicon, do PL de Nova Friburgo, deixaram Israel na manhã desta segunda-feira, 16, cruzando a fronteira terrestre com a Jordânia. E eles integravam um grupo de 12 autoridades brasileiras que estavam no país para uma missão oficial voltada à segurança pública e civilidade. A visita, que reunia prefeitos e vereadores secretários de diversas cidades do Brasil, foi interrompida após o recrudescimento do conflito entre Irã e Israel, que foi deflagrado na quarta-feira, dia 11. O avanço das hostilidades no Oriente Médio levou parte da comitiva a buscar rotas alternativas para deixar o país com segurança. Alguns secretários permanecem lá, porque a comitiva não era só de prefeitos, a comitiva também de secretários dessas prefeituras. Então tem prefeito lá de Belo Horizonte, tinha prefeito de João Pessoa, na Paraíba. E esses prefeitos optaram então por buscar uma rota terrestre até a Jordânia. Foi por conta e risco deles, eles foram orientados, porque até então a orientação do governo de Israel era não sair ninguém por segurança, mas eles optaram, foi uma decisão deles, correu risco. Então eles saíram, eles conseguiram chegar à Jordânia e conseguiram chegar também à Arábia Saudita para retornar ao Brasil. Mas o prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, que tem feito vídeos na página dele, nas redes sociais, demonstrando ali, dando notícias do que está acontecendo, ele de certa forma ele narrou a saída quando ele está no percurso já com destino à Jordânia. A comitiva, ou parte dessa comitiva, está num micro-ônibus, e depois a chegada dele na Arábia Saudita, porque ele vai à Jordânia, depois vai para a Arábia Saudita para dali então retornar ao Brasil. Mas vamos ao primeiro vídeo, quando ele está já a caminho da Jordânia, por favor. Olá pessoal, chegou o grande dia, estamos agora saindo de Beit Bel, na cidade de Fassavá, para casa. Nós nos dividimos, o grupo não vieram todos, chegaram, alguns ficaram com medo por conta da instabilidade do momento de sair, mas eu estou no grupo que resolvi sair, mostrar aqui um pouco do grupo. Como eu falei, fazia sentido ficar mais aqui, a gente precisa voltar para casa. Pedir a proteção de Deus, que possa estar junto com a gente nessa viagem. Nós vamos fazer a rota inicialmente para a Jordânia, e depois da rota da Jordânia, nós vamos para a Arábia Saudita. Foi a melhor rota que nós traçamos aqui junto com o governo de Israel para sair nesse momento. O governo de Israel não orienta e não aconselha essa saída, mas esse grupo achou melhor sair do país nesse momento. Queria falar que pedir a Deus, né, que possa abençoar todos os cidadãos que vivem. Olha, aí ele está no ônibus com a comitiva ou com parte da comitiva, porque alguns secretários ficaram. Porque existe o custo desse deslocamento. Os prefeitos eles vão ter que fazer um voo comercial. Quem está bancando isso naturalmente são os próprios prefeitos, né? Eles vão ter que custear isso, porque o governo, não acredito que o governo israelense vai custear isso para os prefeitos. O secretário que optou por ficar em segurança ou não queria ter o dispêndio de gastar num voo comercial, que não é barato, um voo da Arábia Saudita ao Brasil, isso não é barato, então nem todo mundo nesse momento está preparado para isso. Isso aqui é o que eu estou pressupondo, tá? E alguns por medida de segurança. Não vou correr o risco de ser surpreendido por um míssil a caminho da Jordânia. Prefiro ficar por aqui. Então é uma opção
foi uma opção ali pessoal de cada um. Agora o Elbit, ele já gravou um outro vídeo em que ele está na Arábia Saudita, né? Na Arábia que ele já está? Vamos ao vídeo, por favor. Pessoal, depois de 12 horas, agora mais de 1h da manhã, aqui na Arábia, chegamos na Arábia Saudita, estamos aqui na fronteira da Arábia Saudita. Agora vamos seguir por dentro da Arábia, são mais de 12 horas que nós estamos na estrada, desde que saímos de Israel, passamos pela Jordânia e agora estamos aqui na fronteira com a Arábia, na entrada da Arábia Saudita, e seguindo, passando aqui pela fronteira, vamos seguir para outra cidade. Daqui a uns 3 horas mais ou menos de viagem, a gente chega no destino final, que nós vamos ficar essa noite. Portanto, já chegou a Arábia e naturalmente já saiu da Arábia, já deve estar chegando, já está retornando. Se não chegar ao Brasil hoje, está chegando nos próximos dias, nas próximas horas. Mas a Bruna Sanielli, a repórter da TV Brasil, ela tem a informação de como o Ministério das Relações Exteriores do governo brasileiro atuou, mediou essa saída desses prefeitos de Israel com destino à Jordânia e depois com destino à Arábia Saudita. Porque o serviço diplomático aí tem que entrar em campo, tem que interagir com o governo de Israel primeiro para autorizar essas pessoas a saírem de Israel. E segundo, conversar com o governo jordaniano, aí são os serviços diplomáticos de cada país, para a Jordânia aceitar a entrada desses brasileiros. E depois conversar também com o governo da Arábia Saudita para que a Arábia Saudita também aceitasse a entrada desses brasileiros para se deslocar então de volta ao Brasil. Aí é um serviço de diplomacia, são serviços de relações exteriores de Israel, do Brasil, da Jordânia e da Arábia Saudita. Aí é o governo brasileiro fazendo, né, o meio de campo. E ontem aqui no programa nós mostramos que o ministro das Relações Exteriores no Brasil, Mauro Vieira, ele já sinalizava que a melhor rota de saída para esses prefeitos, para chegar ao Brasil, para sair de Israel e chegar ao Brasil, é passar pela Jordânia, dali então sair da zona de fogo. Nós vamos conferir agora aqui as informações na reportagem da Bruna Sanielli. 12 autoridades saíram de Israel por via terrestre e foram para a Jordânia. De lá foram para a Arábia Saudita, onde eles fretaram um voo para vir para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores comandou aí essa operação e as embaixadas do Brasil em Amman e em Riad ajudaram o grupo. Outros 27 brasileiros que também foram em uma missão aí continuam em Israel e, segundo o Itamaraty, o governo israelense prestou aí solidariedade e vai apresentar uma proposta similar para retirar essas pessoas. Então eles devem ir para a Jordânia, de lá pegar um voo comercial para o Brasil. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, a Embaixada do Brasil em Israel desaconselha viagens que não sejam por essenciais ao país e recomenda que os brasileiros deixem Israel. Em outubro de 2023, mais de 1.400 brasileiros saíram de Israel por meio aí de aviões da FAB. Hoje, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv alertou que criminosos estão usando essa situação, enviando mensagens por aplicativo, oferecendo lugares em voos de Israel para o Brasil. Esse é um golpe, né? A embaixada esclarece que o espaço aéreo israelense está fechado, então elas têm que ficar espertas aí para não cair nesse golpe. E segue sem previsão de retorno. Sem previsão de retorno até então, mas agora tem mais autoridade, você tem mais gente que está lá, não é? Então tem turistas que estão em Israel. A questão toda é que todo mundo foi surpreendido com a iniciativa de Israel em bombardear o Irã. Havia ameaças, havia retóricas, havia até então o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, ameaçando bombardear as instalações nucleares do Irã. Havia o Irã ameaçando retaliar, mas todo mundo achou que isso fosse ficar apenas no campo da retórica. Ninguém em sã consciência imaginaria que Israel fosse desafiar o Irã desta forma. E nós não estamos falando de brincadeira, nós estamos falando de uma situação, de um conflito que pode desencadear, deflagrar um conflito mundial, uma guerra, uma terceira guerra mundial e um monte de gente com bomba atômica. Você tem o Paquistão ameaçando devastar o Israel com uma bomba atômica se Israel bombardear o Irã com bomba atômica. Então você tem muita gente com bomba atômica, muita gente querendo apertar botão nessa história. E nesse intercurso aí havia uma negociação entre Estados Unidos e Irã em estágio avançadíssimo, num território neutro, no Catar,
no Catar, para que o Irã retomasse a sua reinserção, retomasse a entrada dos Estados Unidos novamente no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é um tratado para que o Irã não desenvolva tecnologia, não desenvolva experiência com bombas nucleares. E o Irã argumentando que ele não desenvolve bomba nuclear, que tem uma lei no país que proíbe o desenvolvimento de bomba nuclear. Mas eles usam, na verdade, a energia nuclear para fins pacíficos, ainda que haja enriquecimento de urânio para esse tipo de iniciativa, para desenvolver a sua matriz, diversificar a sua matriz energética. E Israel afirmando que o Irã, que é um adversário regional, ou dois adversários regionais, estaria desenvolvendo uma bomba atômica, armas nucleares. E com isso vai bombardear o Irã. Então isso tudo aconteceu dentro de um período em que essas pessoas estavam visitando Israel, porque outras vezes as retóricas foram tão ácidas como está sendo agora, mas nunca se chegou nunca se chegaram ali as vias de fato. Agora, no entanto, o Bibi Netanyahu, essa figura controvertida, resolveu então cutucar a onça com a vara curta. E o resultado de tudo isso aí é um bombardeio intenso, é uma destruição muito grande dos dois lados. Israel provocando danos ao Irã e o Irã provocando danos que Israel até então não tinha sofrido, porque Israel até então se vangloriava de ser a maior potência bélica do Oriente Médio, já o foi, prova que não é mais, né? E que tinha um sistema de defesa capaz de blindá-lo contra eventuais ataques de países vizinhos, o que também demonstrou-se uma falácia, está demonstrando que não é bem assim. Então tudo isso aí somatizado, que a gente compra de informação sobre Israel, sobre a segurança em Israel, o que se compra, o que se vende aqui no Brasil em termos de informação, o que se viu é o seguinte: é uma tremenda propaganda enganosa. E quem foi atrás dessa propaganda enganosa chegou lá e ficou debaixo de fogo cruzado. Foi o caso desses prefeitos e é o caso de turistas brasileiros que ainda estão lá. Mas você vai acompanhar agora as informações, a reportagem sobre o início desse bombardeio, a escalada desse conflito e a reunião do G7, dos 7 países mais ricos do mundo que estão reunidos, entre os quais está lá também o presidente do Brasil como convidado, Luiz Inácio Lula da Silva. E enquanto o bombardeio está cruzando os céus entre as cidades de Israel e o Irã, e especialmente Teherã, que é a capital do Irã. E ontem, uma informação adicional que a gente vai dar daqui a pouco, que o presidente Donald Trump saiu dessa reunião antes de começar, dizendo que haveria uma decisão muito importante, insinuando que bombardearia, os Estados Unidos entraria na guerra para bombardear Teherã e aconselhando 10 milhões de moradores de Teherã a saírem de Teherã. Imagina isso. Mas vamos acompanhar aqui um trecho da reportagem aqui sobre essa fase inicial, essa reunião do G7 que acontece nesse momento e as consequências desses 4 dias de bombardeio. Vamos lá. O dia do conflito entre Israel e Irã começou com um amplo ataque de mísseis iranianos contra Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa. Agora pela manhã, no horário do Brasil, a mídia estatal iraniana afirmou que um hospital foi atingido por mísseis lançados por Israel, causando danos materiais. Desde sexta-feira, 224 pessoas morreram no lado iraniano. Entre os israelenses, os mortos chegam a 24. O conflito começou com um ataque surpresa de Israel contra instalações nucleares do Irã na sexta-feira, 2 dias antes da 6ª rodada de negociações sobre o programa de enriquecimento de urânio de Teherã. Os bombardeios mataram dezenas de oficiais militares de alto escalão, cientistas nucleares e civis e desencadeou, como você vê, ataques retaliatórios com mísseis e drones do lado iraniano. Os dois países trocam acusações e ameaças mais intensas desde o ano passado. É o 5º dia de guerra hoje. Ontem foi assim, completou os 4 dias de guerra, hoje é o 5º dia de guerra. E essa guerra ela atinge um patamar diferente para Israel, porque até aqui Israel só atacava. Israel devastou o território de Gaza.
o Israel provocou um dano a Gaza maior do que a bomba atômica dos Estados Unidos provocou em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, cidades japonesas. Israel matou crianças, matou idosos, e com a diferença, com bombardeios, com força aérea, num país que não tem força aérea, que não tem bateria antiaérea, que tem mísseis artesanais. Então a desproporção do que Israel provocou em Gaza foi muito grande, foi uma destruição intensa. Agora aí você confere na cidade de Tel Aviv, que é a capital de Israel, que está em território ocupado na Palestina, o nível de destruição que os mísseis do Irã estão provocando. Então nesse momento, a imagem que você tem de prédios em Tel Aviv são semelhantes a de prédios derrubados em Gaza pelos bombardeios da Força Aérea norte-americana. Então a guerra agora ela atinge um patamar diferente para Israel, porque até então o povo de Israel estava protegido, né, entre aspas, contra esse tipo de bombardeio. Mostrou-se que não. O poderio bélico do Irã hoje, ele confronta, ele consegue passar pelo sistema de defesa, o Iron Dome, o sistema de defesa que até então protegia essas cidades em Israel. E você vai observar uma outra coisa: o número de vítimas no Irã é maior do que o número de vítimas, de mortes em Israel. Isso se dá em função da doutrina militar. Primeiro, quem vence, quem ganha uma guerra não se contabiliza pelo número de mortos. O Vietnã teve muito mais gente morta do lado do Vietnã do que dos Estados Unidos, mas você vai ver que o Vietnã venceu a guerra contra os Estados Unidos. No Afeganistão você vai ver que morreu muito mais gente do Afeganistão do que nos Estados Unidos, mas o Afeganistão venceu a guerra contra os Estados Unidos. O mesmo se deu na Coreia. Mas por quê? A guerra você contabiliza vitória ou derrota pelos objetivos políticos que se atinge. Morreu muito mais soviéticos na Segunda Guerra Mundial do que alemães, mas o objetivo político, que foi derrotar o nazismo, foi atingido pela União Soviética, que foi o fator preponderante na derrota da Segunda Guerra Mundial. E a doutrina do Irã, qual é o objetivo do Irã? É atacar alvos militares. A doutrina militar do Benjamin Netanyahu em Israel, do governo israelense, é provocar danos à população civil, matar crianças, provocar tragédias civis para levantar a opinião pública contra o governo dos ayatolás. É assassinatos seletivos, assassinato de autoridades generais, para matar um general do exército, das forças armadas do Irã. Israel destruiu um bloco inteiro de um prédio, matando criança, velho, todo mundo, para matar um general. Então, assim, são doutrinas diferentes. Nessa questão da guerra, você vai observar esse detalhe. E nesse quarto dia de guerra, aí vem a parte dos sincericídios, né? Essa questão de atingir a população civil. O que o ministro da Defesa de Israel disse? Que os moradores, atenção para o que ele diz, os moradores de Teherã vão pagar o preço pelas cidades atingidas em Israel. Porque tem cidade de Tel Aviv, refinarias de Haifa, portos atingidos em Israel. Então aí a infraestrutura de Israel nesse momento, ela é duramente atingida. Mas você vai conferir agora essas informações e também eu chamaria atenção aqui para que todo mundo prestasse muita atenção no que diz o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ele deixa vazar algumas informações. Primeiro, ele diz que se o Irã parar com seu programa de enriquecimento de urânio, a guerra acaba. Depois ele diz que se matar o Ayatollah, que é a autoridade religiosa, que é o Khomeini, a guerra acaba. Ele quer desarmar o Irã. E todo mundo que caiu nessa falácia de Israel, Estados Unidos, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, que foi nessa ideia, terminou morto. Todo mundo terminou morto. O mais recente agora foi também a Síria. O presidente da Síria, quando entrou na ideia de compor, de se desarmar, começar a ser seduzido pelos países árabes ali no entorno, ali, entrar na conversa, resolver diplomacia, também se machucou, foi apeado do poder. Então todo mundo que se desarmou foi na conversa
dançou. Mas vamos aqui a esse trecho da reportagem, preste muita atenção no que diz, sobretudo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. As sirenes soaram em várias cidades israelenses antes do amanhecer e mísseis foram vistos sobre os céus da Cisjordânia. Eles atingiram principalmente Tel Aviv, Jerusalém e a cidade portuária de Haifa. Uma sinagoga no centro de Israel também foi atingida. A Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv anunciou que ficará fechada até reparar pequenos danos sofridos por um ataque de míssil que destruiu vários prédios. Os mísseis iranianos atingiram também uma refinaria em Haifa. As Forças Armadas israelenses também lançaram dezenas de mísseis em direção ao Irã e disseram que interceptaram grande parte dos ataques sobre as cidades israelenses, principalmente Tel Aviv. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que está disposto a parar a guerra se o Irã aceitar as exigências dos Estados Unidos para desmantelar seu programa nuclear. Caso contrário, tudo acabará quando essas capacidades foram removidas, e isso acontecerá, garantiu. Apesar de declarar que pretende acabar com a guerra se o Irã aceitar exigências, Netanyahu declarou que o objetivo final de Israel é acabar com o regime dos ayatolás. Em entrevista à Fox News, ele disse que a mudança de regime no Irã pode ser resultado dos ataques. Também acusou o Irã de desenvolver planos para fornecer armas nucleares aos Houthis, no Iêmen. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian disse em uma reunião de gabinete no domingo que, se as ações hostis de Israel continuarem, as respostas de Teherã serão cada vez mais decisivas e severas. Pezeshkian enfatizou a necessidade de se opor firmemente à agressão, dizendo que os eventos recentes provam mais uma vez que Israel não cumpre nenhuma regra humanitária, legal ou internacional. Em declarações a repórteres antes da reunião de líderes do G7 no Canadá, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que Israel tem o direito de se defender, mas enfatizou que uma solução diplomática era a melhor opção a longo prazo para lidar com o programa nuclear do Irã. Israel tem o direito de se defender, mas vai lá e ataca? Ataca para se defender? É isso? Não. Assim, há uma contradição muito grande entre o que dizem esses líderes europeus, esses líderes ocidentais, que são os maiores responsáveis por fomentar isso, porque abastece Israel com armas. Essa questão que o Netanyahu ele fala que o Irã ele apoia os grupos como o Houthis, o Hamas, o Hezbollah e outros grupos armados ali, isso faz parte do chamado eixo de resistência. É o eixo de resistência a essa ocupação ocidental, e são grupos que surgiram e foi um negócio magistral. Quem fez foi o general Soleimani, ao criar esses núcleos de resistência aí que freou, para frear justamente o ímpeto de Israel, esse ímpeto belicista de Israel, que é um fator hoje de instabilidade no Oriente Médio, porque interessa ao Ocidente uma região completamente dividida, sem unidade, em guerra, porque ali é que está a maior matriz energética do mundo, os maiores produtores da principal matriz energética do mundo, que é o petróleo. Então interessa essa região aí, é preciso dividir para reinar. Israel é o títere. O Netanyahu ele deixa isso muito claro quando ele fala que se o Irã aceitar a proposta de acordo que está sendo colocada pelos Estados Unidos, a guerra acaba. Um verso. Não acaba, eles vão lá, vão matar os ayatolás, vão matar as lideranças e vão destruir a economia do Irã, que já está sob sanção. O Irã enfrenta um problema grandioso por conta dessas sanções que são impostas pelos Estados Unidos. E você está acompanhando essa análise aqui de geopolítica, porque não é todo programa jornalístico que você vai encontrar uma análise real, uma análise nua, uma análise crua do que é essa conjuntura, porque particularmente nós estudamos isso, estudamos geopolítica. E essa questão do Oriente Médio ali, a gente estuda especialmente essa questão da Eurásia, que vai do Oriente Médio até a Ásia Central, porque aí agora está o centro gravitacional da economia mundial e o embrião de uma nova geopolítica, de um mundo multipolar.
Então não é todo programa jornalístico aqui que você vai ver esse tipo de análise, porque muita gente aí vai na base do release do Pentágono, que a imprensa ocidental espalha aqui, todo mundo vai digerindo, vai engolindo. Mas a realidade ali é outra. O que acontece nesse momento no Oriente Médio, nessa guerra entre o Irã e Israel, está mostrando que a guerra no mundo ela ganhou um novo patamar. E que os Estados Unidos, com seu modelo de guerra, o modelo ocidental, ele é dispendioso, ele é caro e ele está suplantado. Você vai observar agora que para atacar o Irã, Israel mobilizou 200 aviões de sua força aérea em uma única noite. Para atacar Teherã no dia 11, decolaram do aeroporto Ben Gurion 200 aviões da força aérea de Israel. Sabe quantos aviões decolaram do Irã para atacar Israel? Nenhum. Os mísseis que são disparados pelo Irã são teleguiados e atingem o alvo. E o Irã, além de mísseis, são drones que custam 20 mil dólares. Um avião desses são milhões. O sistema de defesa derrubou 2 aviões que custam milhões de dólares. Os Houthis que estão ajudando, estão atacando Israel, também Tel Aviv, Haifa, um drone daquele lá é 20 mil dólares. Um míssil do Irã são não sei quantos, são 200 milhões, são 100 milhões, são 30, 20 milhões. Então assim, é descomunal, a guerra é muito mais tecnológica. Aquelas banheiras dos Estados Unidos, que tem lá, aqueles porta-aviões, aquilo é ultrapassado. Aquilo, um míssil desse atingir aquilo, joga pro fundo do mar. A guerra é muito mais tecnológica. A Rússia, se disparar um míssil hoje ali, vai chegar à Europa em questão de minutos, em questão de horas, menos de horas, e acaba com Londres. Eles têm que mobilizar aviões. Então, a guerra e a tecnologia levou a guerra para um novo patamar. Então, a supremacia bélica dessas nações hoje, elas são altamente questionáveis. Mas vamos aqui esse balanço que você vai ver aí, quantos jatos foram mobilizados para atacar o Irã no primeiro dia de ataque de Israel contra Teherã. Vamos à reportagem. A escalada atual foi desencadeada pelo ataque surpresa de Israel contra instalações nucleares do Irã na sexta-feira, 2 dias antes da 6ª rodada de negociações sobre o programa de enriquecimento de urânio de Teherã. Os bombardeios mataram dezenas de oficiais militares de alto escalão, cientistas nucleares e civis e desencadeou ataques retaliatórios com mísseis e drones do lado iraniano. Os 2 países trocam acusações e ameaças mais intensas desde o ano passado. Em abril, Israel bombardeou a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, matando várias lideranças da Guarda Revolucionária. Em seguida, matou líderes do Hamas e do Hezbollah, grupos que atuam em Gaza e no Irã com o apoio de Teherã. Em represália, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense. Outros 2 grupos que desafiam Israel e contam com a cobertura do regime dos ayatolás são os xiitas do Iraque e os Houthis, que controlam grande parte do Iêmen. Esse grupo diz ter ajudado nos ataques de sexta-feira a Israel. Você agora vai ver um balanço do que é o poderio bélico de Israel e o Irã ali no Oriente Médio. O Irã hoje ele confronta, ele faz frente a Israel, e isso para Israel é perigosíssimo. Que Israel vendia os países até aqui a insegurança, a ameaça. E agora os países têm a quem se alinhar diante de ameaça de Israel. Então isso cria um precedente ali dentro, ali, o desafio, ao desafiar Israel, ao enfrentar, confrontar Israel, ao botar o chamado pau na mesa, o Irã mostra que não está para brincadeira. Isso muda completamente a correlação ali de forças ali dentro do Oriente Médio, o comportamento dos países que estão no entorno. O Ayatollah Khomeini, ele defende a unidade muçulmana. E vamos aqui deixar uma coisa bem pontuada. O Irã, ele não é um país árabe. Ele é um país persa. Ele é um país que tem 80 milhões de habitantes. Ele é um país extenso. Ele é um país naturalmente protegido por proteções naturais.
E o Irã ainda não deu o passo definitivo nessa situação que você vai acompanhar daqui a pouco. O Irã ele tem mecanismos que ele pode assim levar a economia mundial para o fundo do poço. Mas antes vamos aqui a uma comparação desse poderio bélico que tem Israel e o que tem o Irã. O Irã tem 610 mil militares na ativa, Israel 170 mil. Na reserva são 350 mil iranianos e 466 mil israelenses. O poderio aéreo do Irã é de 551 aeronaves, sendo 188 caças e 13 helicópteros de combate. Já Israel tem 611 aeronaves, com 240 caças e 48 helicópteros de combate. São 1.713 tanques do lado iraniano e 1.300 do lado israelense. A frota naval do Irã soma 107 embarcações de vários tipos, enquanto a de Israel é de 62. O número de mísseis balísticos é de cerca de 3.000 no Irã e desconhecido em Israel. Os dados são do site Firepower.